Glória a Deus. Vamos ler um pouquinho de 1 aos Coríntios, capítulo 2. Eu quero ler o versículo 11 em diante. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O nosso espírito regenerado, ele tem a capacidade de Jesus. Ele tem a capacidade de entendimento celestial. Quando Deus fala com o nosso espírito, ele não precisa falar palavra por palavra. Um momentinho só, deixa eu passar esse barulho aqui. Quando Deus fala conosco, ele não precisa se expressar palavra por palavra, como que a gente estivesse falando com o nosso vizinho, o nosso parente. O ser humano precisa de uma linguagem analógica, difícil, palavra por palavra. O Espírito traz a compreensão toda num instante. Pá! Quando o Espírito Santo revela algo para mim e para você, ele revela no Espírito, porque o Espírito tem capacidade de entender sem que precise passar por processos de expressividade. Ele entende. Talvez você já tenha passado por uma situação assim. Se você é crente há algum tempo, há momentos em que a palavra de Deus se acende dentro de você e você compreende coisas instantaneamente de uma maneira como você nunca compreendeu antes. O que é isso? É o Espírito. Você está entendendo além do texto, você compreende todas as dimensões, as nuances e as coisas todas, aleluia. Você entrou numa dimensão, a sua mente foi trazida para uma dimensão do Espírito, aleluia. Algo descortinou, veja, isso é o Espírito. A mente natural da nossa alma, ela precisa de processos de entendimento. A mais B igual a C. A mente do Espírito compreende num piscar de olhos. Todas as coisas são reveladas instantaneamente. Quando Deus revela algo, Ele fala. E o falar de Deus não é um falar palavra após palavra, é um falar íntimo, de entendimento. É por isso que a tua mente é envolvida. Veja, eu quero ensinar para vocês. A sua mente, que é parte da sua alma, não é parte do teu espírito, mas ela precisa ser instrumento do Espírito, para que a mente do Espírito se manifeste no teu entendimento. O Espírito de Deus, unido ao nosso espírito, precisa da nossa alma para se manifestar em nós. Você tem que entender isso. Para você entender as coisas que Deus está falando no nosso espírito, Deus precisa da sua mente. E quando a sua mente fica iluminada pelo Espírito, ela passa por um estágio que não é o estágio natural da mente humana. Ela capta coisas do Espírito e por isso que ela fica com a mente de Cristo. A mente sobrenatural de Deus começa a agir na sua mente humana, na sua mente física. Deus está se valendo da sua mente, da alma, para trazer uma inspiração e uma manifestação da mente do Espírito. Isso é tremendo. É por isso que Deus começa a falar em nós, através dos nossos próprios pensamentos, da nossa própria percepção. E aí você percebe que não é você sozinho. Você está em unidade com a divindade. Você é um filho que está sendo instruído por Deus através dessa operação que Paulo está falando claramente nesse texto de Coríntios. Ele diz assim, ora, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio espírito do homem? O nosso espírito sabe coisas tremendas que nós nem imaginamos. O nosso espírito é digital e a nossa alma é analógica, é devagar, é mecânica. Precisa passar por processos. O espírito não precisa passar por processo nenhum, ele já está na presença de Deus, aleluia.
ele capta as coisas do reino assim, instantaneamente. É algo preparado, nosso espírito está preparado para o reino de Deus, para as coisas do reino. Agora a tua alma precisa desse treino para captar as coisas do espírito diariamente, através de uma oração. Você precisa orar a Deus e falar: Senhor, eu creio na revelação, mas agora deixa eu colocar minha mente no Senhor um pouquinho. Eu preciso agora que o Senhor me traga revelação. Quando você faz isso, o que acontece? Você se colocou, se posicionou, se adequou para o recebimento. Então o Espírito automaticamente vai fazer isso. Porque o Espírito está sedento para fazer isso. Ele só está esperando uma oportunidade que você dá a ele. Tem gente que fica pensando assim: puxa, mas Deus não fala comigo, parece que eu tenho que implorar, parece que eu tenho que ajoelhar, eu tenho que me valer de todos os artifícios para ver se Deus traz uma palavrinha, alguma revelação para mim. Eu preciso de um profeta, eu preciso de alguém que fala comigo. Ei, nada disso. Deus está mais interessado de falar com você do que você de ouvir. Ele está falando o tempo inteiro no teu espírito. Jesus disse assim: aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Dentro do teu espírito existem rios de falas, de vozes divinas, o tempo inteiro fluindo, e que não conseguem vir à tua mente, à tua alma, porque você ainda não entendeu e porque você ainda não se uniu a essa realidade. Mas você vai fazer isso, porque todo dia eu vou ensinar isso para você captar a voz de Deus. O conselho de Deus é falado em você todos os dias. É você que não ouve, você que não percebe. Fica dependendo de profeta, fica dependendo do outro. O apóstolo João disse assim: a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine. Mas como a unção que dele recebestes é verdadeira, ela vos ensinará todas as coisas. Amém? Você tem o auto-ensino do alto em você. Você precisa de instrução de um mestre cristão apenas para chegar nesse ponto. É isso a função do mestre. Essa é a minha função com você. Levar você ao conhecimento do que você tem. Porque a partir desse momento você começa a ganhar insights celestiais dentro de você. E mesmo quando você está ouvindo um mestre da palavra e essa unção se acende em você, você é capaz de escutar 10 vezes mais do que eu estou falando, porque o Espírito te dá nuances celestiais. Eu estou falando aqui com gente experimentada de Deus. Eu não estou falando com pessoas que querem viver num nível pré-primário espiritual. São pessoas que querem mais de Deus. Eu quero mais do Espírito. Amém? Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, porque o meu espírito e o espírito de todos os meus irmãos que estão escutando essa mensagem já está preparado para escutar a tua voz todos os dias. A tua palavra diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Você é treinado no seu espírito para escutar Deus todo dia. Portanto, treine a sua alma para ser obediente, para escutar a voz do teu Pai. Obrigado, Senhor, por esse novo dia, em nome de Jesus. Amém, queridos? Tenham um dia abençoado, ouvindo a voz do Senhor. Deus te abençoe.